Livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 19, diz assim: E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. Neste momento aqui, todo o povo de Israel foi reunido no deserto para ouvir a voz de Deus. Porque até aquele momento ali, Deus, ele só falava num particular com Moisés. E aquilo que Deus falava com Moisés no particular, Moisés transmitia ao povo. Porém, o povo sempre murmurava, o povo sempre se levantava contra a liderança de Moisés. Então chegou um momento em que Deus falou: Moisés, organiza o povo, porque eu vou falar, o povo vai ouvir a minha voz também. O povo vai saber quem eu sou, que eu sou o que sou, que eu sou o Deus que falo com você, eles também vão ouvir. Só que quando Deus organizou todo o povo no arraial, aos pés do monte, para poder ouvir a voz de Deus, antes de Deus falar, houve um grande tremor naquele lugar. E as pessoas ficaram atemorizadas, elas ficaram com medo de ouvir a voz de Deus. E então elas falaram para Moisés o que eu acabei de dizer aqui no versículo 19: Fala tu conosco, ouviremos, e não fale Deus conosco para que não morramos. Porque só a presença de Deus, quando chegou no monte, assustou as pessoas, causou tremores na terra. Então elas se assustaram. Se só a presença do Senhor descendo sobre o monte causou tudo isso, imagine se nós ouvirmos a voz de Deus. Mas aquele povo ali perdeu uma grande oportunidade de ouvir pessoalmente a voz do Senhor. E eu quero trazer essa reflexão para nossas vidas, nessa palavra do dia para você. Quem está sendo você ao ouvir a voz de Deus? Você tem sido aquela pessoa que quer ouvir a voz de Deus, que tem sede de ouvir a voz de Deus? Ou você está sendo aquela pessoa que está terceirizando a voz de Deus na sua vida? Que está buscando ouvir a voz de Deus somente através da boca das outras pessoas. Assim como os israelitas se recusaram a ouvir a voz de Deus diretamente com eles e quiseram ouvir apenas pela voz do líder Moisés. Será que você não está terceirizando a presença de Deus na sua vida? Que você está buscando Ele na boca de outras pessoas e está impedindo o falar dele diretamente com você, impedindo a intimidade que você deve ter com Deus? Não se esqueça, o véu já se rasgou. Hoje nós carregamos a presença de Deus dentro de nós. Hoje nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus é o próprio Deus dentro da gente. Você tem intimidade com Ele, você tem autoridade, uma vez que você é filho. Então não terceirize a voz de Deus. Lembre-se que Ele está dentro de você. Você não precisa ter que ouvir a voz dele apenas na boca dos outros homens e mulheres de Deus. Você pode dialogar diretamente com Deus e você pode ouvi-lo falar diretamente com você. Pai amado e querido, em nome do Senhor Jesus, eu te peço neste momento que o Senhor, meu Pai, retire todo o espírito de medo dos teus servos e servas, filhos e filhas neste momento, Senhor. Que caia por terra todo medo, Pai, em nome de Jesus. Porque o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de ousadia, Pai. Que nós possamos, meu Pai, ter esse privilégio de ouvir a Tua voz falar diretamente conosco, Pai. Que possamos te buscar mais em espírito e em verdade. Que nós possamos exercer a nossa identidade como filhos e filhas do Senhor, meu Pai. Pai, continua trabalhando na nossa vida, porque Tua palavra diz que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. E toda a obra que o Senhor começou na vida de cada um dos Teus servos, o Senhor vai terminar, em nome de Jesus. Abençoa poderosamente a vida dessa pessoa, dá livramento para ela, para a casa dela, para os dela, Pai.
em nome do Senhor Jesus. E mais do que tudo, faz a tua vontade nas suas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém. Fiquem bem, fiquem com Deus. Shalom.